nós nos encontrarmos desde esta casa de oração. E hoje pela manhã, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, para nós lermos os 18 versículos desse texto bem conhecido de todos nós. Talvez para qualquer de vocês, pela primeira vez, ouvindo a palavra nesse texto, e que bom que você terá também essa oportunidade. Em Gênesis, no capítulo 22, nós vamos encontrar aqui esse registro. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o em holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. E em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. E nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão! Abraão! Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então, o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso, porque você me obedeceu. Você pode orar comigo mais uma vez, um instante a mais? Deus nosso Pai, obrigado pela bênção de hoje pela manhã.
estarmos aqui desde esta casa de oração, sempre na companhia daqueles que nos acompanham desde as suas próprias casas, aqui, agora ou quando estiverem. Fala por intermédio da tua palavra, aquece o nosso coração, dá orientação para a nossa vida e completa em nós, também usando esse momento juntos aqui na tua palavra, aquilo que um dia em nós o Senhor começou, e que seja tudo para a glória e para o louvor do Senhor, nosso amado Deus. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. O texto, ele começa com essa expressão aqui do versículo 1, algum tempo depois. Talvez na sua tradução apareça aí, se você consultou a sua Bíblia, o seu smartphone de uma maneira diferente. Depois dessas coisas, dá na mesma. Eu costumo dizer o seguinte, né, que só termina quando acaba. Né? Só termina quando acaba. Na verdade, outro dia eu preguei uma mensagem, 15 dias atrás, numa quinta-feira. Eu recomendo que você vá lá no canal do YouTube e você pode buscá-la. Chama-se Irreconhecíveis. Foi no encontro de fé. Falando sobre a transformação de Deus na vida do neto de Abraão, de quem nós vamos falar aqui um pouquinho hoje, o Jacó. Vá lá. Mas eu comecei aquele encontro perguntando assim, quanto tempo demora para uma pessoa se converter com tudo que ela precisa? Olha que pergunta para a gente responder. Quanto tempo que leva para alguém se converter com tudo que precisa? Hoje a pergunta, ela assim, vai na mesma direção, mas eu a proponho de uma forma distinta. Quanto tempo leva para Deus fazer com que a gente chegue lá onde a gente precisa chegar? Em tudo o que passa pela minha vida e passa pela sua vida. Eu acho que essa é uma pergunta importante e a nossa resposta, ela é essencial. Porque a gente não está assim caminhando com Jesus só como quem é religioso. Porque isso não muda a vida de ninguém. A religião, pelo contrário, pode ser um caminho de opressão, pode ser um caminho de manipulação, pode ser um caminho assim bastante equivocado. E a religião também ela tem por si mesma a capacidade até de afastar as pessoas. Nós não estamos para isso. Nós estamos porque ouvimos a nossa voz. Quantos ouviram a voz de Deus? Você ouviu a voz de Deus, chamou pelo seu nome. Então você está num caminho com Jesus. Você está no caminho com Jesus. Fica bem claro isso para você hoje aqui pela manhã. Se você está mais engajado ou menos engajado, se você já entendeu mais ou ainda tem muito para entender, eu não sei o estágio em que você se encontra, mas você não está aqui à toa. Porque você é alguém que foi chamado por Deus e que, ajudado pelo Senhor, você tem caminhado. Com mais força, com menos força, você tem caminhado. Mas hoje a gente está aqui, vamos pegar hoje, nós aqui, reunidos aqui. Quanto tempo leva para Deus chegar lá? Aqui diz o texto da palavra, que depois dessas coisas, ou algum tempo depois, e quando a palavra de Deus usa essa expressão, é porque tem muita história para ser contada antes dessa onde a gente chegou. E eu não vou contar toda ela. Mas esse homem aqui, o Abraão, ele já está neste momento aqui, vamos colocar assim, com uns 115, 117 anos de idade. O que é que você diria a respeito de uma pessoa com essa idade? Tem um pouquinho de experiência de vida, sim ou não? Sim? Alguém tem dúvida de que já deu para viver bastante? Né? Você conhece alguém que chegou lá? O Abraão já chegou lá. Então ele tem muita história para contar. Mas ele não é uma pessoa qualquer. Quando ele foi chamado, ele já era uma pessoa que, assim se espera, fosse uma pessoa experiente. Ele foi chamado quando ele tinha 75 anos. Você percebeu que nunca é tarde demais para Deus chamar alguém? Então pense em alguém aí que você está lidando com essa pessoa para ver se ela entende
o plano de Deus na vida dela, e você fala assim, nossa, faz 30 anos que eu oro por essa pessoa, não aconteceu com tudo o que precisava. Fale para você mesmo, tenha esperança, a minha alma. Viu, está faltando fé hoje de manhã aqui, uma foi muito tímido. Diga aí, tenha esperança, a minha alma. Provocando você para você reagir com tudo o que precisa. À medida que a gente interage aqui, dê uma resposta de fé para o Senhor. Deixe que o Espírito Santo conduza e ajude você a fazer declarações de fé, porque elas são importantes, né? Para que a gente esteja engajado na nossa vida. Então tem esperança. O Abraão foi chamado com 75. E quando ele sai lá da terra dele, para obedecer a ordem do Senhor, então, é assim, olha, por que nós estamos aqui também? Porque nós estamos em obediência. Esse negócio de obedecer a Deus não precisa ser uma coisa assim quadrada, uma coisa retangular, uma coisa assim bizarra, uma coisa que não está com nada. Esse negócio de obedecer faz parte da nossa vida. Todos nós obedecemos regras, princípios, formatos, não é verdade? Você vai escrever um texto qualquer, você não pode escrever com qualquer letra, com qualquer tamanho de letra. O pessoal que vai para a faculdade vai entregar um trabalho tem que ser bonitinho, senão o professor reprova. Tem toda ali uma prescrição para a coisa. É ou não é? Você vai no médico, o médico fala para tomar remédio, você não pode tomar o remédio de qualquer jeito, você tem que tomar do jeito que o médico orientou para você obter os resultados. Então, nós aqui que somos, assim, suficientemente atentos, a gente está entendendo quando a gente fala de obediência, que é uma coisa que não dá para a gente abrir mão. Então, o Abraão, ele é uma pessoa que, apesar do tempo que passa, ele se mantém sensível à voz de Deus. Sensível à voz de Deus. Fala assim, sensibilidade à voz de Deus. É algo que eu e você, nós precisamos nutrir, a gente precisa preservar essa capacidade de seguir ouvindo Deus falar. Lá atrás, aos 75 anos, Deus falou com ele, mandou ele sair da onde ele morava, de onde ele estava, mostrou para ele que ele precisava ir para um lugar, chegar lá. Tem uma jornada que Deus começa com Abraão, e lá atrás, Deus faz uma proposta de vida para Abraão. Ele diz assim, olha, em ti, ou através de você e da sua família, todas as famílias da terra, enquanto houver história humana sobre a face do planeta Terra, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso está aqui lá atrás, mas nós estamos em 2025. Hoje, em 2025, ainda Deus está desejoso, Claudinei, de abençoar pessoas por causa da promessa, do propósito, do projeto de vida que Deus tinha com Abraão. Não parou e não vai parar. Deus continua trabalhando a partir da resposta de fé em obediência que Abraão deu. Você entendeu porque a sua resposta é importante? Deu para entender? É fácil, né? Então quer dizer que a minha resposta faz diferença? Toda a diferença. Mas faz toda a diferença. Para isso, você vai precisar permanecer sensível à voz de Deus. O texto diz aqui que depois de todas essas coisas, ou seja, depois de tudo que aconteceu nesses 115, 117 anos na vida de Abraão, Deus pôs Abraão à prova. Você acha, Gabriele, que precisa um homem com 115, 117 anos, Deus provar mais alguma coisa na vida desse cara? Não fecha a conta, né, Pedro? Mas Abraão ainda não estava pronto. E a gente precisa entender isso. Que o Senhor, Ele quer realizar em mim e realizar em você
para fazer através de mim, através de você, aquilo que Ele quer fazer em favor de todo mundo que passa pela minha vida e passa pela sua vida. Deu para entender? Ele não vai abrir mão. Então, tem um processo nas nossas vidas, e quanto antes nós nos rendermos a esse processo de Deus, mais rápido as coisas vão acontecer em nós, e mais rápido as bênçãos de Deus que nos dizem respeito, também vão alcançar outras pessoas, porque a obediência gera providência. A obediência gera providência. Tem coisas que, para acontecer, passam pela minha resposta de fé e pela sua resposta de fé, que nós chamamos de obediência. A providência de Deus passa pela minha obediência e pela sua obediência. Então Abraão sai com a Sara. Ela não podia ter filhos. E por 25 anos vai ser a história deles. Vai ser a história de um homem e de uma mulher que tiveram que aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, carregando um projeto de vida que era humanamente impossível, porque eles, humanamente falando, não podiam participar daquilo, porque não podiam gerar um povo a partir das suas próprias sementes. Pela esterilidade de Sara, e depois chegou o momento em que o Abraão também já não consegue mais. O casal ficou absolutamente incapacitado de poder gerar um filho. Ambos. Tem incidentes no meio do caminho. Você vai descobrir que em 25 anos de história, o caráter dele foi provado. Vai lá e leia a história toda até aqui. Pega desde Gênesis, o finalzinho do capítulo 11, e vem trazendo, estão comigo? Vem trazendo até o capítulo 22 para você entender tudo o que aconteceu. Mas vai chegar um momento em que, sobrenaturalmente, o Abraão de novo consegue, e a Sara agora pode acolher no seu ventre uma criança. E o Isaac é gerado. E a palavra de Deus vai dizer no capítulo anterior, que quando Abraão estava com 100 anos, o Isaac nasceu. Então aquilo que Deus, ele disse para Abraão, eu posso fazer, nisso Abraão teve que crer. Nisso Sara teve que crer. Se você for depois para o capítulo 11 de Hebreus, e eu recomendo que você faça essa leitura inteirinha do capítulo 11 de Hebreus também, você vai ver ali que tanto Abraão quanto Sara, ambos precisaram crer. Era um projeto na vida da família, era um projeto que passava pela vida do casal. Então a primeira coisa que a gente precisa é sempre lembrar o seguinte: atrelados à minha vida, atrelados à sua vida, tem um projeto de Deus, tem um propósito de Deus, tem algo que passa por mim e que passa por você. Não abra mão disso. E para você não abrir mão disso, você vai ter que lidar consigo mesmo, com os seus argumentos. E tem argumentos meus, tem argumentos seus, que são aquelas coisas que nós colocamos para Deus. Olha, eu não estou como eu poderia por causa disso, por causa daquilo, mas também, Senhor, tal pessoa não ajudou, o Senhor tem que entender. E aí nós vamos dando para Deus as nossas desculpas. E nós vamos colocando para Deus os mais diversos motivos. E então, a gente fica como que estagnado num ponto onde nós desejamos jogar nossa âncora e ali ficar. Então não tem como a gente prosseguir,
porque nós definimos que é ali que nós queremos ficar. E às vezes são posturas que nos aprisionam por conta de 5, 10, 15, sei lá qual seja o tempo, e por conta de situações e de incidentes e tanta coisa, e ali nós ficamos. E a coisa não segue, não acontece. Quando a gente olha para Abraão, a gente percebe que ele foi se submetendo aos muitos processos, e nem sempre a vida ajudou. A circunstância era de impossibilidade. Pessoas que fizeram parte da história desta família também complicaram as coisas. A família se complicou também. A família se complicou quando eles decidiram resolver as coisas do seu jeito. A Sara, que não podia ter filhos, tinha uma serva, uma escrava egípcia chamada Agar. E naquela cultura era possível essa proposta, é assim uma coisa deles lá. Deita com ela, Abraão, faz um filho e vai ser como se fosse meu. Mas não funciona isso. E aí nasceu Ismael. E isso foi um problema. E tem assim consequências históricas até os dias de hoje. Mas nós não vamos entrar nessas coisas. Mas é só para dizer que não foram, desde a palavra de Deus para eles, até esse momento onde nós estamos aqui, não foi um tempo assim, tranquilo. Foi um tempo de muito aprendizado. Foi um tempo de muito caráter sendo forjado. Foi um tempo de dependência de fé. Foi um tempo de superações. Foi um tempo também de celebrações. Imagine a festa que eles não fizeram quando o Isaac nasceu. Mas apesar de tudo que eles trazem de bagagem na sua vida, agora eles têm uma oportunidade para de novo obedecer e chegar lá onde Deus deseja eles possam chegar. Depois dessas coisas, 115, 117 anos, depois de terem esperado por tanto tempo, 25 anos, para experimentar um milagre que foi o nascimento de Isaac, de novo, Deus fala com Abraão e chama ele pelo nome. Então a gente não pode perder a capacidade de ouvir a voz de Deus falando conosco. Como é que está isso para mim? Como é que está isso para você? Pastor, o negócio está fechado, a linha parece que está interrompida. Vai lá diante de Deus e abre esse espaço de novo. É a sua vida de oração, é a sua vida devocional, é a sua vida de leitura da Bíblia. É aquilo que lá no secreto da sua casa você faz, da maneira como você se organiza, como eu tenho recomendado sempre para todos nós. É o nosso momento igrejeiro também. Aqui, nos pequenos grupos, tudo tem um valor, tem um propósito, e tudo isso é proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então a nossa parte também é reagir e responder, nos organizando e obedecendo também nesse sentido. E ouvir a voz de Deus, porque o que é que o Senhor ainda quer conceder para Abraão? Uma revelação ainda mais ampla. Quantos querem uma revelação ainda mais ampla? Ainda mais ampla. Porque assim, o Abraão já descobriu que do nada Deus pode trazer à vida todas as coisas. Do nada, Deus pode trazer à vida todas as coisas. Como assim do nada? O que Abraão e Sara tinham para oferecer para Deus no sentido de uma criança que precisava nascer? Não tinha mais nada. A Sara estéril, o Abraão impotente. O que eles têm para oferecer para Deus? Humanamente falando, nada. Mas o que eles têm para oferecer a Deus? A sua fé. O que eles têm para oferecer a Deus? A sua disposição de contribuir com Deus para algo que Deus queria trazer à existência do nada. Foi assim que tudo começou.
Lá atrás, quando Deus pretendeu toda a criação, não havia nada, só Deus. E aí então Deus disse, haja, e quando Deus diz assim, haja, as coisas acontecem. Quantos querem que Deus declare uma palavra assim sobre a sua vida? Então a gente tem que se unir a Ele em fé. E dizer assim, olha, para que o Senhor traga do nada à existência aquilo que o Senhor quer trazer, o Senhor pode contar com a minha cooperação. O Senhor pode contar com a minha participação. Eu não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor pode fazer em mim, para fazer através de mim, tudo que está proposto no teu coração. Então a chave é responder a Deus em fé, porque a nossa obediência vai gerar a providência de Deus. Você crê? Você crê? Sempre assim provocando, sempre chamando você para dizer sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Então o primeiro ponto importante é isso, é nós permanecermos sensíveis e dispostos a receber essa revelação mais profunda da parte do Senhor. Tanto que quando Deus, Ele fala com Abraão, Ele diz assim, olha, tome o seu filho, o seu único filho. Abraão tem também um filho com Agar, Ismael. Mas não é o filho da promessa. Não é em Ismael que Deus projetou aquilo que passa pela vida de Abraão e pela vida de Sara. É em Isaque. É no filho que só Deus poderia do nada trazer à existência. Então é certeiro. Então tem uma coisa aqui, que é a ideia da maneira como a gente se organiza na nossa vida, que é onde a gente põe o nosso coração. Onde estiver o seu coração, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Palavras de quem? Quem disse isso? Jesus, né, Maria? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então é por esse motivo, porque nós temos os tesouros. O que é um tesouro? Basicamente é algo valioso para mim e para você, não é? Então o que é que tem valor para você? De verdade, isso daqui não dá para a gente maquiar. Diante de Deus, nós não estamos assim maquiados, nós estamos sempre assim com o rosto nu, com o rosto assim natural, porque Ele sabe com precisão o que a gente carrega no nosso coração. No caso de Abraão, tem isso. É uma prova de fé que também envolve o seguinte: Abraão, afinal de contas, você ama mais ao seu filho, ou será que você continua me amando? E o amor que você tem por mim é maior do que o amor que você tem pelo seu filho. E alguém poderia dizer assim, não, mas o amor por Deus é uma coisa, o amor pelo filho é outra. Não, mas você está entendendo que o que nós estamos fazendo aqui é um exercício de pensar o que é que mobiliza a nossa vida. O que é que mobiliza a nossa vida? Nós estamos mobilizados e engajados a partir daquilo que nós temos com Deus, porque é isso que define a nossa agenda, é isso que define a maneira pela qual a gente se organiza na nossa vida, para fazer da nossa vida e com os nossos potenciais, aquilo que a gente resolve vai ser a nossa história. Se vai ser para se unir de verdade aos motivos de Deus, aos propósitos de Deus, ou se é para nutrir aquilo que é o nosso tesouro. O nosso tesouro pode ser a família em si. A família em si. E tudo que a gente faz é para dar à nossa família
o melhor que na nossa vida nós possamos oferecer para a nossa família. Mas às vezes a gente vai se organizar de uma tal maneira em que nós não vamos dar lugar para Deus, que é na verdade a grande riqueza que a nossa família precisa, é a presença que a nossa família precisa. Então nós deixamos Deus de lado, sendo que Ele é assim a primeira necessidade que a nossa família tem. E aí é carreira, e é um monte de coisa que a gente vai colocando, é como as nossas, gente, é simples, é uma questão de prioridade, é uma questão da maneira como a gente se organiza na nossa vida, é aquilo que nos toma e nos ocupa. Então eu acho que é muito simples de a gente definir isto. Eu não estou falando de vir para a igreja, até no nosso pequeno grupo sexta-feira, nós conversamos um pouquinho em cima ali do estudo da vez, né? E essas coisas todas elas surgem. O pastor deve estar falando que eu preciso vir para a igreja, deve mesmo. Preciso participar do pequeno grupo, com certeza, a gente recomenda. Participar dos ministérios, servir a causa, servir uns aos outros. É verdade. Mas eu estou falando de uma outra coisa que é mais importante, que o Abraão, ele precisou entender, ele precisou alcançar. E significa o seguinte, que eu com a minha vida, eu preciso dar visibilidade à presença de Deus nesse mundo, todo dia em favor de todo mundo, né? E a questão é assim, se Jesus viesse hoje, como é que ele viveria? Ele viveria, essa resposta depende de mim e depende de você. Porque se a minha vida é dele, ele viveria através de mim. Quantos são de Jesus aqui? Então, Jesus está hoje presente. Em quem? Em mim e em você. E como que ele se manifesta hoje? Através de mim e através de você. Então depende de como você viver a sua vida na singularidade, na particularidade de quem você é esse o jeitinho Jesus de ser gente. Então quanto mais você buscar na sua vida a presença de Deus e desenvolver o caráter de Jesus, ele vai se apresentar de uma forma única, porque você é único. Você é único. Ainda que você tenha um irmão gêmeo, uma irmã gêmea. Esses dias eu vi uma publicação de 3 garotinhos ruivos, diz que até a mãe se confunde e não sabe quem é um, quem é outro, de tão perfeitinhos que eles são na aparência. Mas é na aparência, pode ter certeza que eles são bem distintos na funcionalidade, pode ter certeza. Como nós somos únicos, nós vamos dar uma resposta única a Deus através da nossa vida. E é dessa forma que o Senhor, ele vai se manifestar desde a sua casa e em favor de todo mundo que a gente conhece. Então, para que esse plano aconteça de forma perfeita, plena, a gente tem que ir se rendendo. E é uma oportunidade, portanto, de a gente receber uma revelação maior. Qual que é a motivação que eu tenho, pastor? Para eu poder entregar para Deus o meu tudo. Porque é disso que a gente está falando. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você está disposto a entregar tudo para mim? Tudo. Gente, para a gente alcançar isso, quanto tempo leva? Não, essa que é a questão. Essa é a questão que eu propus no começo. Para eu chegar a, de fato, entregar tudo para Deus, quanto tempo leva? Quanto tempo vai levar comigo? Quanto tempo Deus vai levar para que você alcance isso? Senhor, é tudo. Né? Tem aquele hino, tudo entregarei. Vocês conhecem? Tudo entregarei.
Deus está dizendo assim: Abraão, você está disposto a me entregar tudo? Tudo. Tudo. O tudo de Abraão, nesse momento, passa pelo seu filho Isaque. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Deus não pede para mim e Deus não pede para você algo que Ele mesmo já não tenha feito. Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, 32 diz assim. Romanos 8, 32. Já está lá. Se Ele não poupou nem mesmo o seu filho, mas o entregou por todos nós. Deu para entender isso? Deus não nos pede algo que Ele mesmo já não tenha feito. Então você nunca vai ter um argumento melhor do que esse. Ah, Deus está me pedindo assim, para eu me organizar desta forma na minha vida. E aí você vai lembrar que Ele já ofereceu por mim e por você o seu melhor. Pare e pense hoje pela manhã, se nós estamos dispostos, estão comigo, meus irmãos? Nós estamos dispostos a oferecer o nosso tudo para Deus? O Evangelho de Jesus é assim, para nos manter centrados, para nos manter focados, porque vamos falar sério, pessoal, como é que a gente se organiza para a vida de verdade? Isso precisa nos afetar para a maneira como a gente se organiza de verdade para a vida. Como igreja, o nosso objetivo sempre vai ser levar Jesus para as pessoas com tudo que a gente pode. Levar Jesus para as pessoas com tudo que a gente pode. Quando termina essa experiência de Abraão, e a Sara, ela morre, e o Abraão vai comprar um lugar para enterrar a sua esposa, aqueles que sequer queriam vender a terra para ele, porque queriam dar para ele, eles usam esse argumento: você, Abraão, é um príncipe de Deus entre nós. Está entendendo? Olhe o olhar dos de fora para Abraão. Você é um príncipe, mas não é um príncipe qualquer. Você é um príncipe de Deus. E Deus que eles estão falando não é o Deus que eles servem, é o Deus que Abraão serve. Você percebeu como o nome do Deus de Abraão é glorificado a partir de quem Abraão é? É nesse sentido. Pastor, mas é um padrão altíssimo, o seu chamado é altíssimo, querido. Você foi chamado para as alturas mesmo, você foi chamado para viver em alto nível. Mas você já entendeu que sozinho você não pode, que sozinho você não consegue. Mas mantenha os seus ouvidos sensíveis. E em tudo que você fizer no seu dia a dia, lá onde você está, fazendo o que Deus tem colocado nas suas mãos, obedeça. Sendo o homem de Deus e a mulher de Deus, com tudo que você pode, para que a sua obediência gere a providência de Deus que passa pela sua vida e alcança as pessoas. Porque é assim que nós vamos ganhar outras pessoas para Jesus. Não é para encher a igreja, não é para ter dinheiro para fazer as coisas, mas é para a gente estender a comunidade, a família de Deus, as tendas do Senhor, para a gente cumprir o nosso propósito e a nossa missão. E isso precisa ser uma coisa que mobiliza a gente. Que mobiliza a gente. O Abraão, ele está nessa disposição de seguir obedecendo, diz a palavra, na manhã seguinte. Na manhã seguinte ele se levanta, prepara o jumento, pega a lenha, pega a faca, pega tudo aquilo que precisa para depois oferecer mesmo o seu filho Isaque em sacrifício, leva os seus servos e ele faz uma declaração: pessoal, nós vamos adiante, vocês fiquem aqui nos aguardando, porque eu e o meu filho, nós vamos adorar, e depois a gente vai regressar. Deus não disse que é para oferecer o filho em sacrifício? O que a gente entende por sacrifício? O menino vai morrer ali naquele altar. É uma coisa totalmente
assim, desconfortável, e é algo totalmente inusitado, porque o Deus de Abraão, ele não era desse tipo, como os deuses dos outros povos que exigia sacrifício humano. Mas você não vê o Abraão questionando, ué, o senhor mudou agora? Não estou entendendo o que o senhor está me pedindo. É um nível de maturidade, é um nível de confiança que está sendo convidado para chegar no auge. É uma certeza completa de Deus. Você já tem? Você diria que você chegou lá? Uma certeza completa de Deus? Uma confiança plena no Senhor? E é por isso que 2 textos a gente vai ler aqui, que um é de Hebreus, no capítulo de número 11, porque só o texto já ajuda a gente. Assim eu falo menos e a gente não avança demais. Diz lá, Hebreus capítulo 11, versículos 17 e 18. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. A gente já leu o texto no começo, a gente já entendeu que chegou o momento em que o Abraão ele ia matar mesmo o seu filho. Ele estava com o cutelo nas suas mãos, e quando ele ia desferir o golpe, ele recebeu uma ordem: pare. Mas nesse momento, quando ainda falta um tempo para chegar, para preparar o altar e colocar o seu filho e sacrificá-lo, ele já tem esta convicção de que Deus não só era capaz de fazer a experiência que ele já tinha. Qual que é a experiência, Alves? Que o Abraão e Sara já tinham. Que do nada, Deus trouxe Isaque à existência. Mas tem uma nova experiência que o Abraão tem que ter agora. Que ainda que Isaque morra, Deus é poderoso para ressuscitar o morto e trazê-lo de volta à vida. De que a morte não é páreo para Deus. De que nada pode impedir o Senhor de fazer a sua obra e completar aquilo que está proposto no seu coração. É assim que nós somos convidados a crer também, porque nós estamos falando das impossibilidades que também nós vemos, para que nós possamos chegar lá onde Deus deseja nós cheguemos. Quanta coisa no meio do caminho da sua história já aconteceu, coisas que você disse: eu nunca imaginei que isso fosse acontecer um dia comigo. Eu nunca imaginei que fosse acabar assim, que o cheiro seria de morte, que o ambiente, que o cenário seria de fracasso, que seria assim mesmo para me fazer desistir, desanimar e questionar com tudo que eu posso, inclusive se Deus existe de verdade. Quantos não são os motivos que na vida a gente vai tendo para a gente chegar a isso, pessoal? O Abraão teve os seus momentos de incredulidade, os seus momentos de dúvida, os seus momentos de questionamento, como eu e você. E Deus sempre vinha, como eu creio, Deus está vindo hoje, sempre para dizer o seguinte: viu? Eu falei, eu vou cumprir. Olha as estrelas do céu, e se você puder contar, conta e me fala quantos são, porque assim vai ser a sua descendência, Abraão. Viu, Abraão? Vai lá para aquela praia lá em Ubatuba, tenta dar uma contadinha nos grãos de areia, e se você puder contar, me dá uma ideia de quanto você acha que tem lá, porque assim vai ser a sua descendência. Nesse exagero de Deus, tem uma resposta de Deus para dizer o seguinte: você só precisa andar na minha presença, seguir em confiança, porque a sua obediência vai gerar a minha providência. A sua obediência vai gerar a minha providência, mas tem que ter obediência para ter providência. E assim lá foi o Abraão. E o segundo texto, que precisa ser lido aqui, ainda que a gente gaste uns minutinhos dele,
é Romanos, capítulo de número 4. Ô pastor, aproveitar para ler a Bíblia, eu não li essa semana, olha aí que coisa boa. Capítulo 4 de Romanos, a partir do versículo 16. Acompanhe com muita atenção. Nós estamos indo para o final. E é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão. Pois ele é o pai de todos que... Lembra que eu falei que o que Deus começou em Abraão continua desejoso de abençoar pessoas ainda hoje? Quantos são filhos do pai Abraão aqui pela fé? Deu para você entender isso? Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Olha aí o Isaac, o nascimento e a possibilidade da ressurreição. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, preste atenção nisso. Abraão a manteve, crendo que ele se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. E por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. Presta atenção aqui. As Escrituras dizem que também foi para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Presta atenção, se por um lado Isaac foi poupado, Jesus não foi. Deu para você entender isso? Deu para você entender isso? Ele nos amou primeiro. Ele fez tudo antes, para que a nossa resposta seja fiquem comigo, uma reverberação do que Ele já fez. Senhor, onde que eu busco forças para obedecer, para seguir obedecendo? Em Jesus. Na declaração contundente de amor de Deus por mim e por você, naquilo que Jesus fez. Deixe que isso entre no seu coração. Onde que eu busco forças para seguir, para continuar, para perdoar, para relevar, para recomeçar, para retomar, para de novo dar lugar para aquilo que é um projeto que Deus ele pode completar na minha vida e na minha história, no sacrifício de Jesus. Porque se for no seu argumento, a gente vai dizer isso, isso, isso e isso, então é não. Vou dizer de novo, no meu argumento, no seu argumento, eu tenho isso, 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 e eu digo não. Mas quando você olha para Jesus, Ele te convida a dizer sim. Ele te convida a dizer sim. Ele te convida a dizer sim. Abraão, pare, Abraão, não tire a vida do seu filho. Porque agora, eu sei, está escrito o texto que nós lemos, que você sabe que você pode confiar com tudo que você precisa em mim. Eu sei que você sabe que você pode confiar em mim com tudo que você precisa. Com tudo que você precisa. Com tudo que você precisa. Sabe o que aconteceu? Entre aspas eu vou colocar isso. Deus conseguiu com Abraão. Deus conseguiu levar Abraão ao auge da sua fé. Deus conseguiu fazer com que Abraão passasse nesta prova, que é a prova da sua história de fé com Deus.
de dizer: sim, Senhor, eu vou ao extremo do que eu precisar ir, mas vai ficar uma coisa clara na minha vida: antes de servir a mim mesmo, eu sirvo ao Senhor. Antes de servir a qualquer interesse que eu entenda é algo que vai fazer a diferença na minha vida, eu vou servir aos interesses do Senhor. Eu quero descobrir o tipo de revelação que eu vou ter da parte do Senhor, que vai mudar os rumos da minha história, mudar os rumos da minha vida. A gente não enxerga com clareza tudo o que a gente precisa enxergar, mas Deus quer abrir os nossos olhos. Deus quer abrir os nossos olhos, e essa abertura de olhos espirituais, meus irmãos, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer por mim e por você. Tudo o que estava planejado para Abraão, Deus está cumprindo. É por isso que termina o texto aqui, conforme nós já lemos. Versículo 15 do capítulo 22. O anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, Deus dizendo isso, eu juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Qual que é a bênção de Deus para Abraão? Não é ele ficar mais rico, não é ele ficar mais famoso, é usar Abraão para os propósitos de Deus em favor de toda a humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse para ele lá atrás, e agora no auge da sua fé, Deus está dizendo: Abraão, é isso, o que eu disse, eu estou cumprindo e eu vou cumprir. E aí então ele continua: multiplicarei grandemente os seus descendentes. Quantos aqui são descendentes de Abraão? Levante a sua mão. Você está entendendo? Você é um descendente de Abraão. Deus é fiel ou não é fiel? Você é um descendente do Abraão. Quantos desejam que todas as gerações que vierem através de vocês também estejam na fé em Cristo Jesus? Você deseja isso? Sim, gente, você deseja isso? Até a consumação dos séculos, que vidas e mais vidas possam ir encontrando Jesus e se convertendo e se rendendo a Jesus, porque é um processo que não vai parar, é um processo que não vai cessar. Mas veja, ele obedeceu. Os seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. E termina o texto, vamos ler junto o finalzinho. Tudo isso porque você me obedeceu. Vamos ler de novo? Tudo isso porque você me obedeceu. Tudo isso porque você me obedeceu. Hoje de manhã, para a gente encerrar, nós cantarmos uma canção, nós fazermos uma oração. Tem uma resposta que eu e você nós precisamos oferecer. Mas é uma resposta assim de rendição, é uma resposta assim de consagração, é uma resposta assim de colocar de lado os nossos argumentos, colocar de lado aquilo que a gente põe como dificuldade para a gente fazer aquilo com as nossas vidas, que a gente sabe, a gente carrega. Você sabe o que você carrega de Deus na sua vida? Você sabe? Se você não sabe, pergunta para Ele hoje. Mas se você sabe, renova com Ele essa aliança. Renova com Ele essa aliança. E não abre mão disso por nada na sua vida. Não abre mão disso por nada na sua história. Não abre mão. Viu, deixa eu contar um negócio para vocês, para ilustrar assim, que é uma coisa que sempre me ocorre. Eu mudei aqui em 2010, mas eu estou aqui desde 99. Né? E sempre que eu estou subindo a rua de casa, e sempre que eu chego lá em casa, eu sempre lembro como foi a minha caminhada até aqui, inclusive o fato de morar ali, entendeu? E a gente gosta de morar aqui em Morungaba, a gente gosta de morar ali, a gente tem essas coisas que nos prendem, nos fazem bem.
fazem parte da nossa estrutura. Você entendeu? Mas assim, qual será que é o tamanho da disposição que eu tenho se um dia Deus me pedir para ir para um outro lugar? Será que eu vendo a casa, mudo, vou? Você entendeu? Se for para eu começar uma igreja em algum lugar, será que eu estou disposto? Você já parou para pensar como que é isso na vida de um pastor? Mas assim, você já parou para pensar como que é isso na vida de uma família pastoral? É só para ilustrar. Já parou para pensar o que isso significa de verdade? Mexe com a vida da gente, mexe com a estrutura da gente, mexe com as coisas que nos são assim favoráveis e até confortáveis, mexe com tudo isso. É dessas coisas que eu estou falando com você. Quais são talvez as regiões, colocando assim também, de conforto que eu e vocês carregamos e que nos impedem de a gente realmente dar sim para Deus o que a gente poderia dar para Deus, em termos de quem nós somos e o que nós podemos nos tornar. Que essa que é a questão. O que eu posso me tornar? Eu fico pensando em tudo que Deus um dia já pôs no meu coração que passa pela vida da igreja. E uma coisa eu sei, estão comigo? Sei que eu estou falando demais, mas só termina quando acaba, lembra? Só que uma coisa eu sei, eu não vou poder fazer sozinho, e que bom que eu não vou conseguir fazer sozinho. E eu sei que vai passar muito pelo desafio que eu lançar sobre a sua vida. E a única certeza que eu tenho é que a hora que chegar o momento de falar assim, vamos aqui, que Deus de alguma forma vai mover o coração do povo para a gente ir, e para a gente poder fazer, e para a gente poder chegar lá. Então, eu creio que essa palavra também é uma palavra para a gente se organizar nesse sentido, em termos de entrega, de rendição, em termos de dizer para Deus, Senhor, eu estou disposto a chegar lá onde eu preciso, chegar lá onde eu preciso, chegar lá onde eu preciso. Eu sempre fico assim, né? Sempre que casal me procura, pastor, vamos casar. Sempre fico assim, qual que é a consciência que esse jovem casal tem do projeto de Deus na vida deles? Porque aí vira assim, a pessoa ela vai se organizar em função do seu casamento. Não é verdade? Não é assim? Você muda de trabalho, você vai se organizar em função do novo posto de trabalho. A gente vai se organizando na vida, e está certinho. Você tem que investir umas fichas ali, mas a gente nunca deve dar nenhum movimento na nossa vida perdendo a consciência que no meio de tudo isso tem um plano de Deus que Deus quer trazer à existência através da vida desse casal, através desse novo posto profissional, através dessa mudança. Tem coisas de Deus que Deus quer trazer à existência. Deu para você entender isso? Vamos responder em fé? Vamos ficar de pé, meus irmãos. A gente vai cantar brevemente, mas se você quiser chegar, chegue para orar. Escutar
Vamos orar, meus amados. Abra suas mãos. Senhor Deus, nosso amado Pai, hoje pela manhã nós queremos ter uma resposta de fé ao Senhor, e nós queremos seguir o nosso pai Abraão naquilo que foi a sua jornada espiritual, naquilo que foi a sua caminhada em crescimento de fé, em amadurecimento de caráter, em resposta prática na sua vida. E ele alcançou, Senhor, essa revelação maior para, ó Deus, se render completamente numa dependência total do Senhor, para que o Senhor operasse na vida dele e pudesse trazer à existência do nada aquilo que só o Senhor assim pode realizar. E onde, ó Deus, o ambiente seria de morte, o Senhor assim, no poder da ressurreição, tudo fazer novo. Que hoje pela manhã, na decisão que nós estamos tomando aqui, de nos rendermos totalmente ao seu chamado, ó Deus, de nos dedicarmos plenamente às coisas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, e que de muitas maneiras delas nós nos ocupamos. Que uma nova consciência aconteça na gente, Senhor, que quando nós estivermos ali no nosso trabalho, que quando nós estivermos ali dentro das nossas casas, que em todo tempo e em todo lugar, na nossa vida, a cada dia que chega, a cada semana que termina, a cada novo mês que nós adentramos, a cada novo ano que do Senhor nós recebemos, que a nossa consciência, ela vá sendo expandida, Senhor, e que a gente vá se rendendo cada vez mais, para que nós possamos chegar lá, e que a cada nova prova de fé que o Senhor nos propuser, que haja uma resposta, ó Deus, muito convicta, uma resposta, Senhor, ó Deus, cheia de iniciativa da nossa parte, para que nós sejamos forjados como homens e mulheres que o Senhor tem chamado para, ó Deus, serem instrumentos nas tuas mãos, de mudança das estruturas sociais, de mudança, ó Pai, do cenário na vida neste mundo, não só da nossa própria parentela, mas nas famílias que o Senhor quer alcançar através de cada um de nós. Cumpre o teu plano nas nossas vidas, realiza a tua obra em nós, glorifica o teu nome através de nós. Assim nós oramos e nós te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Ainda com as mãos abertas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Agradeça ao Senhor, porque você é dele. Uma boa semana para você, e vamos viver com fé em nome de Jesus. Vai na paz, que o Senhor te abençoe.